Fala, né? Beleza? Hoje é dia de quê? Nutri responde! E você sabe qual que é o tema de hoje, Olê? Comemora, adivinha. Hipertrofia! Então, pessoal, depois de low carb e jejum intermitente, esse é o terceiro assunto mais pedido pela galera aí por inbox. Eu esperava que esse fosse o primeiro, muito mais importante que os outros dois. Mas tudo bem, vamos tratar dele hoje então. É um assunto que eu gosto até de falar. Então, pessoal, isso é um assunto que renderia um curso aí de pelo menos, sei lá, uns 2 meses de aula, mas a gente vai tentar resumir aqui em 6 minutos, vou tentar ser herói nessa. Não, falando sério, eu vou tentar falar o básico, assim, do que tange a questão da ingestão de proteína. Então, porque assim, pessoal, tirando a parte de treino, que eu não vou tratar aqui, que é toda uma questão complexa, essa questão de periodização, do tipo de treino, que daí é melhor vocês verem com o professor de educação física, tem a questão da alimentação e a proteína, o consumo de proteína é a base do negócio ali. Então, assim, essa hipertrofia, esse ganho de volume muscular é uma adaptação do exercício principalmente de força. Que o que acontece? Na hora que você faz ali o treino e chega no seu limite ali, na hora que você força a sua fibra muscular, é como se você causasse micro-rupturas dessa fibra. E daí é um tecido como qualquer outro, como se você tivesse causado essas micro-rupturas, como se fossem uns cortezinhos assim, e você tem que regenerar, você teria que cicatrizar esse tecido. E o substrato ou a matéria-prima utilizada para ir lá e repor onde está quebradinho é a proteína. E aí pensa comigo, um músculo é um tecido como qualquer outro, assim, é que nem você cortar a mão e como se você tomasse, por exemplo, uma dose de whey, você já visse a mão regenerando naquele momento. Não é assim que acontece. Leva pelo menos 2 dias até se cicatrizar. É a mesma coisa que o seu músculo. Então a alimentação entra nesse processo para auxiliar esse processo de cicatrização, para você estar pronto para o próximo treino e cada vez que você treinar, você ter esse processo anabólico, você ter essa adaptação anabólica e aumentando cada vez mais o seu volume. Isso não é interessante só para quem é magrinho, não, para quem quer ganhar volume muscular, quem quer ficar fortão, não. Isso é interessante também para quem quer emagrecer, quem quer ter um corpo bonito. É o que dá estrutura, é o que dá, na verdade, é o que arquiteta o seu corpo, o que dá design para o seu corpo, é a musculatura. Além do que, quanto maior o volume muscular, mais você gasta energia para ficar parado. O músculo você não sente, mas ele tem ali uma tensão mínima, um fator de contração mínimo que ele fica cobrando energia para sobreviver ali. Então, quanto mais você ganhar músculo, mais o corpo vai gastar calorias, mais ele vai se tornar eficiente em queimar gordura. Então é importante, inclusive, para o emagrecimento, a gente pelo menos preservar a massa magra. Se puder ganhar, inclusive, seria excelente. Então como é que a gente faz em relação a essa questão da proteína? Eu vou mostrar isso do jeito que eu sempre acho mais prático, que é através de um gráficozinho. Então, pessoal, o gráfico foi mais ou menos assim. Então, eu construo aqui um eixo Y, que ele vai para cima e para baixo. Aqui eu faço um eixo na horizontal, que é o eixo X, que esse aqui vai me falar a variação de tempo ao longo do dia aqui, ao longo do tempo, ao longo do dia. E esse aqui é para falar se você está no positivo, a gente vai chamar uma situação de anabolismo aqui, e se não, se você está no negativo, que eu vou chamar de catabolismo. Então, pessoal, o seu corpo funciona assim. Então, tem momentos que você está no negativo, você está perdendo proteína para o meio ambiente, você está quebrando, e tem momentos que você está em construção, você está anabolizando. E conforme você vai comendo proteína, ele segura um pouco de proteína e depois ele começa a se quebrar de novo. Segura e quebra. Então, vamos supor, você acordou aqui de manhã, você está no negativo, você está quebrando, você está em catabolismo. Aí você vai lá e vai comer, por exemplo, 3 ovos de manhã. Seu corpo vai pegar essa proteína, usar porque tem que usar. Então, cabelo, pele, unha, não estamos nem falando de tecido muscular ainda. Estoca não, sintetiza, depois ele começa a quebrar de novo. Sintetiza, come proteína aqui de novo, ele sintetiza, depois começa a quebrar. E vai e volta ao longo do dia, nessa dinâmica aqui. Então vamos supor que você vai lá e fez exercício nesse momento aqui, ó. Então quando você fez exercício nesse momento, o que vai acontecer? Depois se eu te dou proteína, ou durante, ou depois do exercício, eu vou ver como é que foi essa sua capacidade de utilização de proteína. Ela não foi só até aqui, se eu te der proteína, teu corpo vai usar um pouquinho mais, seu gráfico vem até aqui, ele fica um pouquinho mais no positivo, tá vendo? Então, se por exemplo, se normalmente você aproveitaria cerca de 20 gramas de proteína aqui numa situação, que é o máximo, não adianta eu te dar 40, que o gráfico não vem até aqui, é o máximo que o corpo consegue usar, pós-treino, por exemplo, isso aí viria até uns 25 gramas, mais ou menos. É lógico que depende do treino, depende do tipo de atividade física, aqui é uma coisa hipotética, né? Mas tem uns 5 gramas a mais aqui que ele usaria, nesse caso hipotético, para construção muscular, fora as funções estruturais normais ali que ele iria aproveitar essa proteína. E daí o pessoal pensa, se tem essa maior demanda, se o corpo aumenta a capacidade dele de estocar proteína depois do treino, vamos dar proteína depois do treino, proteína em pó, acabou o problema. Mas não é assim, mesmo dando proteína aqui, se eu for testar isso de novo aqui depois, ainda está aumentado.
Por exemplo, 6 horas depois, mesmo tendo dado proteína nessa refeição, eu vou dar em outra. Você ainda vai estar usando aqui cerca de 24,5, vamos supor. Ainda está aumentado esse aproveitamento de proteína. 3 refeições depois, ainda está usando, tipo 24. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Não importa quanto de proteína você quer colocar logo depois do treino aqui. Não é isso o jeito que você tem que consumir proteína para poder recuperar 100% ou para poder ter uma hipertrofia após esse treino. Por quê? Porque leva 48 horas. Seu corpo leva em média 48 horas para poder ter essa completa recuperação, até cair de novo esses níveis e ele voltar para o nível dos 20 gramas. Então o que vai ditar se você se adaptou 100% ou não àquele estímulo da hipertrofia é se você passou mais tempo aqui no positivo, nessa parte de cima aqui do gráfico, construindo, ou se você passou mais tempo quebrando, no negativo. Se você passa mais tempo no negativo do que no positivo, você não teve um aproveitamento máximo do estímulo do exercício ali. Seu corpo não hipertrofiou tudo que ele poderia ter hipertrofiado. Ele não reteve tudo que ele poderia ter retido de proteína ao longo desses 2 dias. Então, uma coisa que tem a ver com fracionamento. Olha, igualzinho. Ah, vai ser tudo. Escuta, publica ou não publica, Lê? Publica. Aí tem que chama isso aqui também de pulse feeding, é um tipo de expressão que a gente usa também, que é essa alimentação impulse. Você vai colocando proteína, a pessoa vai retendo, cada vez que você faz isso, é interessante inclusive esperar você cair para depois positivar, senão é como se houvesse uma sobrecarga do sistema, não adianta você dar 50 gramas de proteína, seu corpo não vai usar tudo isso, então é importante dar 25, espera um pouquinho, aí que entra a coisa que fica mais complexa, né? Depende do que você está dando, se é proteína com gordura ou proteína com carboidrato. Então, pessoal, chega de gráfico e tal, senão a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Como eu disse, isso é uma coisa mais complexa, envolve uma série de outros fatores. Mas pensando assim, no consumo de proteína, como é que deveria ser esse consumo de proteína? Como é que é o cálculo que a gente faz? A gente coloca, não só pensando em hipertrofia, mas qualquer pessoa que faz exercício aí, a gente faz um cálculo de aproximadamente 2 gramas por quilo de peso da pessoa. 2 gramas de proteína por quilo de peso é o consumo diário que essa pessoa deveria atingir de proteína. Tem quem fale já em 2,5 gramas, até 3 gramas. Mas então pensa, já que o seu aproveitamento máximo de proteína, o máximo que você consegue metabolizar ali de proteína, gira em torno de 15 a 20 gramas por refeição, às vezes até mais, mas vamos pegar uma galera aí numa média de uns 70 quilos de peso, 70 ou 60 quilos. Então se a gente for fazer esse cálculo de 2 gramas, dá 120 gramas de proteína por dia que a pessoa tem que consumir, pensando em peso magro, né? Então assim, não adianta nada a gente dar em 2 refeições de 60 gramas, é isso que eu estou querendo dizer. Se o máximo que você aproveita é 20, então eu teria que dividir pelo menos em 4 vezes. Ou seja, 4 doses ali de 20 a 30 gramas de proteína. Se conseguir até 5, ótimo. Mas aí que é o problema, aí que entra o nutricionista, aí que você precisa consultar um nutricionista para isso. Se você começa a consumir só proteína, achar que é só comer proteína e acabou o problema, qual que é a questão? Proteína não tem fibra. Aí sua dieta começa a ficar pobre em fibra. Aí você vai atrapalhar seu intestino. Se o intestino não funcionar direito, hoje em dia a gente sabe até que o intestino tem uma função importante nessa questão da hipertrofia. Sua biota vai ficar atrapalhada. E uma coisa que a gente tem que pensar também é que construir proteína, construir músculo, demanda energia, seu corpo gasta muita energia. Então assim, a gente tem que pensar também nesse crédito calórico que a gente tem que oferecer. Então tem que pegar o tanto de calorias que você consome, que seu corpo gasta no dia a dia, contabilizar o exercício e ainda colocar umas calorias extras ali, cerca de 300, 400 calorias a mais, para que aconteça essa hipertrofia. Então, pessoal, é um pouquinho mais complexo que isso, tem que pensar nessa série de fatores, todas essas variáveis, e é aí que eu falo, procure um nutricionista, faça o acompanhamento com o nutricionista, que ele vai poder calcular e pensar em tudo isso para você. Então, acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só mandar aí, eu tento responder escrevendo, se não respondo no próximo Nutri Responde, e mandem sugestões para o próximo.